Fala moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, podcast oficial da BCZ Jovem. Tô aqui com meu companheiro Emanuel. Emanuel. Fala, Pedrão. Bom demais estar aqui com você de novo. Prazer é meu, agradecer a audiência, a paciência, como sempre, de todos. E Pedro, esse episódio Tem história. tem história. Começou bem, realmente especial. Um prazer pra gente da BCZ Jovem. É uma honra ter ele aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. Tonico de Carvalho, grande selecionador, zebuzeiro, a famosa e reconhecida marca Brumado. Obrigado por estar aqui, obrigado por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço estar aqui com vocês e a gente poder conversar, ter uma conversa boa e contar um pouco da história, né, da gente. Muito obrigado. Obrigado a você. Emanuel, geralmente a gente pergunta aqui como é que a pessoa começou nesse meio, né? Pro Tunico é meio difícil, porque eu acho que o meio começou com ele, né? Com a família, com tudo. Mas conta um pouquinho da história da Fazenda Brumado, de como é lá da sua infância, do seu pai, do seu avô, como é que foi essa história toda? A história é comprida, né? É a família Carvalho, né? Que vieram de Portugal em 1700, foram para o sul de Minas, na região de Carrancas, e de lá eles entraram para cá, para o Triângulo Mineiro, que era sertão na época. E eles se estabeleceram ali no Prata, cidade do Prata. No Pontal. E sempre criando gado. Mas na época eram raças taurinas, né? Raças portuguesas, espanholas, não tinha zebu no Brasil. Aí, com a entrada do zebu, que chegou primeiro no Rio de Janeiro e na Bahia, como é conhecido, os mineiros viram as qualidades do zebu e trouxeram para essa região aqui, e a minha família, que era daqui, começou a se interessou. O meu avô, ele veio gado diretamente da Índia para ele em 1918. E então a nossa história com o zebu começa aí, e oficialmente nós consideramos a data de 1920, porque ele registrou a marca dele no Ministério da Agricultura. Tá. E ele era um homem bem avançado, um homem inteligente. Ele se preocupou com o registro da marca porque ele começou a vender reprodutores desse gado de 1918. Então, ele registrou a marca F, e foi no livro número 1 do Ministério da Agricultura, em abril de 1920. Fazem 104 anos, né? E aí começou, meu pai nasceu no Prata, depois eles vieram para Uberaba, e aqui eles se estabeleceram, tinham propriedades e tudo. E depois o meu pai se mudou para Barretos, e o meu avô também tinha terras lá em Barretos, uma área de terras muito boas, e ele mudou para lá, foi na quebradeira do zebu, quando todo mundo quebrou, e ele teve que vender quase tudo para acertar, ficaram as terras e um pouco de gado. Tá. E aí ele foi para Barretos plantar lavoura e levou esse gado remanescente com ele. E tem um depoimento interessante dele, que ele diz que ele gostava tanto de gado e de zebu, que quando o primeiro dinheiro que ele ganhou com a lavoura que sobrou, ele comprou tudo em zebu. Então ele tinha quebrado com o zebu, e o primeiro dinheiro que ele investiu de novo foi em zebu. Mas ele gostava mesmo, ele era apaixonado pelo gado. Ele
ele tinha um prazer de ver o gado dele e andar. Ele andava todo dia na fazenda, via tudo. Ele era muito dedicado a isso. Aí a história continuou. Depois dessa importação de 18, aí o meu pai, junto com o tio Nené Costa, trouxeram de sociedade. Em 62, eles foram na Índia e fizeram essa última importação de gado vivo que teve, junto com o seu Torres, o seu Celso Garcia Cid, e tem um criador que pouca gente fala, mas ele trouxe na mesma importação, ele trouxe só animais da raça Agir, que é o seu Jacinto Honório da Silva, que ele era de Goiás, mas morava em Barretos, tinha fazenda em Barretos. Então, foram os 5 importadores de 62, foram esses. Essa importação, ela foi a grande importação que veio da Índia, porque vieram grandes animais, porque quem foi lá foram os próprios criadores, né? E eles entraram para dentro da Índia e trouxeram, não só do Nelore, de Gir, de Guzerat, trouxeram o que tinha de bom e deu um resultado muito grande aí na pecuária, né? E aí nós continuamos a trabalhar com isso. Meu pai faleceu, tem o meu irmão mais velho, que mora em Campo Grande, o Chico, que tem um gado excelente. Tem meu irmão mais novo, o Rubiquinho, que tem fazenda no Tocantins, também tem um gado muito bom lá. E eu, na Brumado, continuo trabalhando aí na Brumado com o gado. Eu tenho um pouco de gado PO, é uma quantidade pequena, e a maioria do gado é POI, que é o gado que veio dessa importação de 62, que a gente mantém ele em estado de pureza mesmo. Só animais descendentes desses que vieram da Índia. Preserva, né, essa linhagem, esse sangue, né? É a linhagem, ou são animais. Eles, para falar simplesmente, eles nasceram no Brasil, mas é como se tivesse nascido na Índia. Eles são puro indianos. Como se fosse uma colônia aqui dentro do Brasil. Não tem nenhuma influência de sangue de outro gado, a não ser esse gado que veio da Índia. E depois, por exemplo, essa última importação de embriões que veio, eu usei, e usei até com sucesso. Para mim foi muito bom, usei esses touros dos embriões que vieram da Índia, mas são touros indianos, né? Então nunca saí dessa pureza do gado indiano. E, assim, está mantendo a pureza, mas, pelo outro lado, o outro gado, vamos falar assim, o restante do gado, ele tem uma, não sei se a palavra é dependência, mas ele tem uma alta participação, enorme participação desse gado que veio lá de 62, né? Tem uma importância gigantesca. Se você puxar o pedigree hoje... Se você puxar o pedigree, eu acredito que não é 90%, não. Acho que é 100% do rebanho brasileiro tem sangue desse gado que veio em 62. Mesmo as linhagens mais antigas, como a Lengruber, por exemplo, eles usaram touros POI no rebanho. Então, tem sangue de touros POI no rebanho Lengruber. Claro que numa quantidade menor, mas tem. E igual eles, o gado da Bahia também tem. Então, foi realmente porque o gado Nelore que tinha no Brasil... Vamos voltar no começo.
Quando veio a importação de 62, o Nelore era uma raça pequena no Brasil. Dominava o Gir, o Indo-Brasil, o Guzerá teve a fase que ele foi maior. O Nelore sempre foi uma raça menor. E vieram muitos animais mestiços, como sendo Nelore. Veio Quilari, veio Cangaiã. São outras raças que lembram o Nelore, mas não é o Ongole, não é Nelore. E então o gado era um gado fraco. Nós temos arquivos, temos fotografias e temos também as matanças nos frigoríficos, que mostram claramente a evolução dos abates antes da importação e depois da importação. Aí, quando veio esse gado, que era um gado de excelência, foram comprados os melhores animais que tinham na época, os criadores que importaram, eles tiveram um desprendimento e, ao mesmo tempo, eles foram muito inteligentes, porque eles não seguraram a genética, eles não trancaram. Eles puseram esses touros para tirar sêmen e venderam essa genética. A inseminação era uma coisa muito... Quando o gado veio da Índia, não tinha inseminação. Foi alguns anos depois, mas eles venderam sêmen, venderam animais para todos os criadores, e isso disseminou essa genética boa para o gado brasileiro todo. Sim. E foi onde o Nelore deu o pulo, né, junto com a abertura na Amazônia e também no Centro-Oeste, no Cerrado. E aí o Nelore se tornou essa raça que hoje é a maior raça de corte zebuína do mundo, né? E aí você e sua família como participantes, né, atores importantes dessa história viva do zebu, você falou do gado do seu irmão, do gado do seu pai, do gado agora da Brumado. Você falou assim, é um gado excelente, um gado muito bom, um gado de ótima qualidade. Para a gente, criador novo, o que para você, Tunico, o que para Brumado caracteriza um gado excelente? Quais são as características que você procura? O que você acha que é importante, primordial no animal da raça Nelore? O que vocês mais se preocupam? Olha, eu acho que o principal, você primeiro manter a pureza racial. Se você fugir da pureza racial, você perde a homogeneidade do gado. O animal mestiço ou que tenha outro sangue, ele não dá uma média de gado. E os animais puros dão uma média muito maior. Se mantendo a pureza racial, aí vem as características da raça. Por exemplo, eu acho que hoje o Nelore ele está perdendo, e isso acentuou muito esses últimos anos, umbigo. O gado Nelore é um gado de umbigo curto. O gado está com muito umbigo. Aprumos, que é importantíssimo, perdeu a qualidade de aprumo. Linha de dorso e as primeiras costelas, que isso anda junto. A hora que se afina as primeiras costelas, o dorso perde a qualidade. Isso tudo atrapalha o animal se locomover e tudo. E, então, esses problemas foram feitos através da nossa criação, porque isso não é da raça. Entendi. A raça não tem esses problemas. Se você for na Índia, como eu já fui várias vezes, você não vê esse tipo de coisa lá. Inclusive porque os animais eram usados até recentemente para tração. E um boi com problema de aprumo, com problema de dorso, não vai aguentar fazer força, não vai aguentar puxar um carro, não vai aguentar arar a terra.
Então, é uma coisa que foi construída pela raça através de milhares de anos, né? E nós temos que ficar atento a isso. Outra coisa que eu acho, eu estou com 71 anos, não sou mais menino, né? E a gente vai observando que quando você mexe com a natureza, com animais, você sempre tem que buscar o equilíbrio. Quando você foge do equilíbrio, algum efeito colateral vai ter. Então, por exemplo, a questão do tamanho do gado, tem uma parte do gado que está ficando exagerado de tamanho, Nascendo e muito tem grande. uma outra parte do gado que está ficando muito pequeno, muito curto, pititinho, barrigudinho. Então, são extremos. E onde é que está o caminho certo? É no equilíbrio. Né? Nem ao céu, nem ao inferno. No meio. É o equilíbrio. Isso eu estou falando de rebanho como uma coisa geral, uma coisa para o país, para a produção de carne. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos exagerando um pouco, tanto de um lado quanto de outro, e estamos esquecendo o equilíbrio, que, na minha opinião, é o caminho certo. É o animal que vive bem nas nossas condições, porque hoje você tem alta tecnologia, você tem confinamento, tem tudo, mas a média, grande maioria do gado do país é criada a pasto. Sim. E as vacas, principalmente, elas são a pasto. E se você desequilibra, esse animal a pasto ele vai sofrer, tanto de um lado quanto de outro. Ele para de ser produtivo, né? Para de ser... O animal mais produtivo, você vai numa fazenda aí de gado comercial, uma fazenda que tenha uma quantidade boa de gado, você vai ver que as melhores vacas que criam os melhores bezerros, parem todos os anos, elas são vacas equilibradas. Elas não são nem exageradas de grande, nem muito pequenas, é o equilíbrio, né? E nós não podemos esquecer disso. E sem perder a pureza racial. Tem que estar atento a isso, né? E está tendo estão abrindo caminhos opostos quando o centro é que é na minha opinião, né, é o ideal. Na minha opinião, é na minha vivência, né, de criador, de ver meu pai trabalhar desde menino, buscando, vendo os melhores animais, tudo. E que também nós sempre tivemos ligado ao gado, vamos dizer, registrado, o gado de elite, mas nós a vida inteira trabalhamos com gado comercial, né? Tivemos sempre gado comercial em Goiás, em Mato Grosso, engordávamos boi e tudo. Então, isso dá uma prática, uma vivência para a gente ver como é que é. Faz o ciclo completo, né? O meu pai fazia. E, assim, você falou de tecnologias. Vocês também, pela história aqui que eu estava lendo, vocês também foram pioneiros em algumas das biotecnologias. E como é que foi isso lá atrás? Conta dessas dificuldades, de lá atrás já usar, já ser os primeiros. Eu acredito que deve ter tido vários empecilhos que vocês tiveram que superar. Foi difícil, né? Toda tecnologia, quando você começa, ela ainda não se ajustou, né? Você está fazendo, mas o meu pai tinha uma qualidade, dentre as várias que eu acho que ele tinha uma qualidade muito grande. Ele sempre gostou de inovação. Então, por exemplo, nós começamos a fazer inseminação artificial logo no começo. Transferência de embriões em 1980. Fazem 64 anos que nós mexíamos com
mexemos com transferência de embriões. A FIV, que hoje é uma tecnologia, vamos dizer, normal, que todo mundo usa, nós somos os primeiros que fizemos comercialmente. Entendi. Com o pessoal da USP, de Ribeirão, ainda estava em estudo tudo, nós fomos os primeiros. Então vou perguntar por curiosidade, qual que era a diferença de hoje, você fazendo inseminação na fazenda, com quando você jogou o pessoal da USP lá dentro da fazenda para testar isso? Como é que eles começavam a fazer isso lá? O que era os problemas que eles tinham, que hoje você resolveu? O que eles... Você fala em embrião? Não, na transferência na inseminação. Na inseminação? Bom, inseminação, para começar, eram ampolas. E você tinha que, o inseminador, ele tinha que quebrar a ampola, deixava ela descongelar, punha uma pipeta e puxava aquilo com a boca. E aí pegava e punha na vaca. Hoje não, hoje você tem as doses. Você põe lá, você vê a temperatura certa, põe dentro e insemina. Então, o grau de concentração de sêmen também era uma diferença enorme. O meio de cultura para fazer sêmen naquela época era ovo. Hoje não, você tem produtos que foram desenvolvidos espetaculares. Antigamente era ovo, natural. Tanto que o sêmen era bem amarelo, quando se olha nas ampolas. E as ampolas são, normalmente, elas têm uma quantidade gigantesca de espermatozoides. Se fosse hoje, com uma ampola, você faz 15, 20 doses, entendeu? Com uma ampola, porque concentrava muito para fazer. Então, mudou muito, a tecnologia avançou demais. E nós sempre acompanhamos isso, porque uma fazenda, uma criação centenária, de mais de 100 anos, você vê hoje, na Brumado, todas as fêmeas que ficam no rebanho, é feita a genômica delas. Legal. É feito o ultrassom de carcaça completo e elas são participantes do PMGZ. Legal. Então, é tudo que tem de mais moderno hoje para você ter o rebanho. O rebanho é todo avaliado e tudo feito dessa maneira. Então, nós nunca perdemos o passo dessa evolução. Estamos sempre acompanhando, Seguindo o que você falou do seu pai, que era muito inovador, Nunca deixou... Ele era mesmo. Por exemplo, o primeiro teste de maciez de carne em zebuínos do Brasil foi feito com touros do Brumado. Nós coletamos esse material, mandamos para a Austrália. Os exames foram feitos na Austrália. Isso há mais de 20 anos atrás. Entendeu? Então, nós avaliamos nossos touros, mandamos dos touros reprodutores. E foi feito lá. Então, sempre a gente está buscando estar acompanhando essas evoluções, a tecnologia mais moderna. Tudo. A única coisa que nós não fizemos lá, aí é uma questão de prisma, de olhar, foi, como é que fala? Clone. Porque, no nosso entender, o clone ele preserva o animal, mas ele não evolui. Entendi. Certo? Você tira tem um animal excepcional, tudo bem. Você pega um clone dele, você vai continuar no mesmo lugar que você estava. Você não melhorou. E como nós pensamos em melhoramento sempre, então nós nunca nos preocupamos em
fazer clone. Tá. Eu, por exemplo, podia ter feito clone do Gero, da mãe do Gero, tudo. Nós não nos preocupamos com isso, porque nós pensamos em evolução, em evoluir. Agora, isso é uma coisa nossa. Não estou dizendo que o clone não é bom. Sim. Mas nós, lá na Brumado, não nos preocupamos com isso. Tá. É como você faz, né, na sua casa, como você faz dentro da sua seleção, né? Essa questão de não se preocupar com o clone. É isso. A gente sempre acha que tem que melhorar, você tem que evoluir. E o clone não traz evolução, você fica estático. Sim. É só isso. Mas nada contra quem faz, sim, nada contra realizar. Acho até que o clone, por exemplo, ele pode ter um uso bom, você ter um animal jovem, excepcional, você clona ele e deixa lá. Se acontecer um acidente com esse animal no futuro, ele ser um animal jovem que ainda não foi usado, você tem um clone que aí sim você vai ter tempo de usar. Mas não como evolução de seleção. Em evolução de seleção, eu acho que o papel do clone não entra aí dentro. Falando... Não, pode ir. Falando em evolução de seleção, eu já queria colocar uma pergunta assim. Como é que você vê a evolução da raça Nelore, a evolução principalmente dos touros, dos raçadores, pelo tempo de seleção que vocês têm, pela quantidade de touros de central e touros raçadores que vocês fizeram? Como é que você vê essa evolução da raça hoje, a qualidade dos touros de central, essa questão da comercialização do sêmen, o acasalamento, a importância realmente de se ter touros que têm uma média, de touros que realmente impactam positivamente na raça? Como é que você vê essa lá atrás, como é que está hoje, como é que você enxerga essa evolução? Bom, agora é um assunto polêmico, né? Porque eu, como criador antigo, eu tenho, igual eu falei, nossa maneira de pensar. Eu acho que dentro do que eu falei há pouco tempo, que o gado uma parte do gado está muito grande, outra parte ficou muito pequena. Essas duas coisas atrapalham a qualidade da carcaça, tanto um quanto o outro, em qualidade de peças, a carcaça, e muito pouco equilíbrio. Então, eu acho que, na média, não é que não tenham touros bons, mas, na média, a qualidade dos touros hoje está deixando um pouco a desejar. Tanto os animais, vamos dizer, que fazem parte desses programas de melhoramento, quanto os animais de pista também. Sim, verdade. Eu acho que está deixando a desejar, na média, nos dois lados, nas duas linhas. E porque tá faltando, de um lado, o excesso de tamanho, do outro lado, a falta do olho do dono para ver os defeitos. Porque, sem dúvida, esses programas de avaliação têm um papel importante na criação, na evolução do gado. Mas o pessoal está esquecendo de usar o olho. E os programas de avaliação, qualquer um deles, são dados que você põe dentro do programa e o computador vai soltar o que está lá. Mas o computador não vai ver um boi do chanfro torto, ele não vai ver uma novilha despigmentada, ele não vai ver um animal ruim de aprumo, ele não vai ver um animal do dorso lombo ruim. Então, isso é o acompanhamento do proprietário, do criador do gado, é que tem que fazer.
Essa tecnologia toda, ela surgiu nos Estados Unidos. Vocês sabem disso. E nós tivemos uma joint venture nos Estados Unidos, na década de 80, e esses programas eles já eram usados lá comumente, era uma coisa do dia a dia, não tinha. Agora, os americanos, eles são práticos. Uhum. É inegável que eles são um povo prático, um povo objetivo. E eu via muito lá, como nós estávamos lá sempre, então nós íamos, criadores, amigos, tudo, fazerem apartação. Como é que eles faziam? Ele pegava a produção dele e fazia um corte, o que ele queria. Como é o corte? Eu quero pegar os 20% melhores animais do meu rebanho. Entre os de 20 a 30, vamos dizer. Então, o sujeito ia lá no curral com todas as avaliações, 30% para cá, 70% já não se olha mais. Só que aí ele pegava esses papéis, essa avaliação, punha de lado e mandava trazer os 30%. Aí ele ia apartar o gado, fazer o que eu acabei de falar, tirar os animais com problema de aprumo, de pelagem, de conformação, tudo. Ele tirava e ficava com a parte que interessava a ele. Hoje, a maioria dos nossos criadores não faz isso. Tem os que vão só no olho e tem os que vão só no papel. Uhum. Eles pegam lá o papel, corta, passa para o peão, fala a parte disso aí que é cabeceira. Não é assim. Entendeu? Então, nós temos que saber usar essas tecnologias. Uhum. Por exemplo, tem criador que está com um rebanho bom, mas ele tem uma deficiência numa característica. Então, vamos supor, o Tunico tem o gado dele está com deficiência de peso ou sobre ano. Tá. Aí eu só penso em número. Uhum. Eu vou lá, em vez de eu ir atrás dos touros de peso ou sobre ano, eu vou olhar o final. Eu vou olhar se ele é 0,1% no tal programa, se ele é DECA1 no outro, se ele é não sei o quê. Às vezes eu estou escolhendo um animal que é DECA1 ou 0,1, mas ele não é bom naquela característica que eu preciso. Então, está tudo meio confuso, sabe? Uhum. A gente tem que fazer a tecnologia, a evolução, tudo, mas a gente tem que saber usar ela. Tem que ser uma ferramenta, né? Porque é uma ferramenta de ajuda na seleção. Uhum. Não é só ela que vai fazer a tua seleção. Ela vai te ajudar a selecionar. E para você te ajudar a selecionar, você tem que aprender a usar ela. Eu acho que não está tendo. Apesar da BCZ alertar isso constantemente para os criadores. Mas o mercado não está falando isso. O mercado quer saber ali o final, né? O papel impresso. Então, eu acho que isso tudo com o tempo se resolve. Uhum. Porque eu já vi isso há 30 anos atrás isso que eu ia falar. Acontecer nos Estados Unidos. E é o caminho correto e vai acabar acontecendo aqui. Uhum. São fases que você já viu. A gente já viveu isso, já passou por isso, né? E é um pouco, é até engraçado, ele estava falando e eu fui pensando aqui, Pedro, é meio
até contraditório, porque sendo um pouco saudosista, também estou dando aqui a minha opinião. Antes, com bem menos tecnologia de reprodução, tinha bem menos nascimentos, era uma quantidade muito menor é um N muito menor para você ali tirar um raçador, tirar um touro, a dificuldade, porque era um número de nascimentos, a quantidade muito menor. Hoje, com todo mundo fazendo FIV num volume alto, programa de melhoramento, tem essa dificuldade. Pista de avaliação, julgamento, tudo em vários criadores. As centrais estão cheias de touro de central, mas quando você vai, vai peneirar, secar o bagaço mesmo ali, sobra pouca coisa. Sobra muito pouco. Proporcionalmente, muito menos do que tinha que ter muito mais. Tinha que ter muito mais. É isso que eu tô querendo falar. A proporção era para ter. Essa é a hoje era para você escolher tranquilo. Eu acho central, que você era para ter uma prateleira cheia. Tudo junto é um mau uso do que nós temos na mão e que podemos fazer um bom uso. Porque não é só o 01 que é o bom. Às vezes você tem um animal, sei lá, 1 ou 2, que é mais importante para você do que aquele 01. Para determinada característica. Entendeu? Mas o pessoal focou muito naquilo, aquilo. E não é assim. Agora, a hora que o criador começa a ver, está acontecendo isso. Verdade. Começa a ver o resultado, o nascimento dos bezerros, vem as novilhas e tudo, ele começa a olhar aquilo e repensar. Já pensa, né? Então, eu acho que vai acontecer o equilíbrio. Vai vir o equilíbrio, sem dúvida. Agora, claro, num país desse tamanho, o maior rebanho do mundo, você não faz isso da noite para o dia. Verdade. Leva um tempo para chegar a acontecer. Mas hoje nós temos alguns touros muito bem avaliados e de ótimas características, tanto raciais quanto conformação e tudo, entendeu? Já existem alguns animais dentro desse padrão, que eu acho que é o ideal. Não é porque tem número bom que tem que ser feio, ruim. E também não é porque é bonito que tem que ter número ruim. O certo é o meio do caminho, é o tal do equilíbrio. É um animal bom, bonito, raçudo, bem conformado e com número bom. Aí é o objetivo. Esse tem que ser o objetivo, né? É o objetivo. Agora, claro, quando tem mercado, quanto a essas coisas, as coisas se acirram, né? Porque, por exemplo, você pega o pessoal que leva gado em pista e o pessoal que faz número, vamos dizer assim. Fica um falando do outro, né? Mas o objetivo final é o mesmo, é melhorar o gado. Todos nós somos criadores e temos a mesma intenção, é de melhorar o gado, certo? E você não vai melhorar só de um jeito e nem só de outro. Você vai melhorar a hora que tiver tudo junto e a coisa vai para frente. Questão de opinião, eu vejo as coisas dessa maneira. Né? Igual você falou, não é nem o céu e o inferno, é procurar o meio. É isso. Nenhuma das extremidades. Vamos ficar na terra, vamos para a praia. Vai lá. Não, Tunico, eu vou voltar para um assunto lá atrás. Quer manter esse... Não, eu quer vou, manter, então mantém esse assunto que aí... Então eu vou aproveitar, não nesse mesmo assunto, mas ele falou duas vezes ele falou de mercado, e antes aqui de começar, ele falou que ano que vem eles vão completar 50 anos, né, aniversário de 50 anos do leilão Brumado. O leilão mais antigo. E aí isso veio já a vontade de fazer a pergunta de coisas que ele pode relatar para a gente aqui, de coisas interessantes, coisas diferentes que ele viveu da forma de comercializar os animais. Porque quem comercializa há 50 anos já passou por crise, já passou por moedas diferentes, já passou por formato de venda diferente. E hoje os leilões estão glamurosos, enfim, leilão de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E como é que... Conta um pouco pra gente dessas histórias aí. O leilão Brumado hoje é o leilão
de Nelore mais antigo do Brasil em atividade. O ano que vem vão ser 50 anos. E no começo, para você ter uma ideia, não tinha canal, né? Não tinha canal, era só o leilão presencial. O prazo de pagamento era um sinal de 20% no ato e os outros 80% restantes com 30 dias. Eu acho que esse é o sonho de muita gente hoje. Então, não tinha contrato. O sujeito dava 2 cheques, um à vista e um para 30 dias, acabou. Virava as costas, estava pago e ia embora. Era uma beleza, né? Era um sonho, é o sonho de muita gente hoje, né? E olha, tinham preços bons também na época. Animais de alto valor. Isso não mudava. E no mundo inteiro, fora aqui no Brasil, no mundo inteiro a venda de gado é feita à vista. É assim na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Europa, é tudo cash. Não tem prazo. Tem, não tem. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que se criou aqui, talvez para querer alcançar maior valor para essas coisas. E foi mostrado ontem um trabalho interessantíssimo, né, do professor lá de Campo Grande, sobre o efeito desses prazos e a forma de comercializar que existe hoje, o efeito disso para a realidade, né? E pelo trabalho feito, e que é uma coisa séria, né? Muito bem feito o trabalho, você vê que piorou muito a parte de comercialização para nós que vendemos. Porque você dá um prazo enorme, hoje você tem o problema de frete, que você tem que dar frete, tem assessoria, que isso não existia antigamente. Esses vários custos que se criaram, né? E que não tinha. Os nossos primeiros leilões eram um churrasco lá, uma carne com mandioca e pronto. Ia governador de estado, ia banqueiro, ia industrial, ia tudo. Outra, não era mesa não, era puleiro, igual do circo, ficava tudo no puleiro. Não tinha frescura, não tinha nada. E funcionava muito bem. Você quer saber melhor do que hoje, porque sobrava mais dinheiro. Mas aí as coisas foram indo, o mercado cresceu muito também, igual eu falei. Antigamente, a quantidade de gado Nelore era uma quantidade bem menor, né? Depois que houve essa explosão. E aí se acirra, né, o mercado, as vendas, tudo, e começaram a fazer isso. Mas eu acho que está meio exagerado, que tinha que baixar essa bola, dar uma diminuída nesse prazo. Isso é a minha opinião pessoal, né? Acho que tinha que diminuir essa quantidade de facilidade que está tendo para o comprador. Porque a pessoa, quando quer comprar, ela vai lá e compra. Agora, hoje, tem venda que o criador praticamente dá o animal não dele. ganha nada. Então, o sujeito vendeu hoje, vamos dizer, num leilão de 25 pagamentos, porque são 30 parcelas, mas vira 25. Então, 25. Ele dá o frete, ele paga a comissão. Paga o canal. Paga canal. Você soma física, isso, né? tudo. Paga assessoria. Se ele não tiver um preço mínimo de venda, ele vai dar o animal para o comprador, porque ele não vai receber um tostão de lucro. E isso não é certo. Quem trabalha tem que ser remunerado, em qualquer atividade.
Verdade. O pipoqueiro que vende pipoca tem que ganhar dinheiro. Igual o Elon Musk, por exemplo. Todo mundo tem que ganhar dinheiro para você sobreviver. Então, não é justo, no caso do criador de gado, isso eu falo das várias raças, né? Não é justo a pessoa trabalhar, preparar. Você preparar um animal para vender com 2 anos de idade, você trabalha 3 anos para realizar isso. Você tem que inseminar a vaca, ela tem que gestar o bezerro, parir ele, desmamar, você preparar. Agora, você trabalha 3 anos para não ganhar um tostão? Então, eu acho que nós tínhamos que achar de novo um meio termo aí, né? De novo. Achar sempre, não céu, não inferno. Qualquer coisa que você falar na tua vida é o equilíbrio. Meio termo, é o equilíbrio, não tem. Viu? Fica melhor. Vai lá, Pedrão. Não, eu vim perguntar, porque a gente estava conversando aqui atrás também, que você estudou em São Paulo. Você foi um tempo da sua vida para São Paulo, igual eu acho que eu e o Manuel também fomos. Então, nessa mesa 3 que compartilha a mesma história. Como é que foi sua trajetória? Se mesmo lá em São Paulo você tinha contato com a fazenda ou por algum período da sua vida você se afastou e depois voltou, seu pai te chamou e falou: Tunico, vem, volta aqui comigo, vamos trabalhar junto. Como é que foi essa trajetória do Tunico? Eu nasci em Barretos, me mudei para São Paulo com 6 anos, e o Rubiquinho tinha 5. O Rubiquinho é 1 ano mais novo que eu. Que os meus irmãos mais velhos estavam na idade de faculdade, de começar faculdade. Então, minha mãe se mudou com a família e nós fomos, claro, fomos para lá. Mas eu nunca perdi contato, porque todo feriado, todas as férias, tudo, era tudo na fazenda. Fim de ano, Natal, Ano Novo, era sempre. Eu sempre fui apaixonado por gado. Tinha exposições na Água Branca, lá em São Paulo, no Parque da Água Branca, que era uma beleza, né? E eu ficava a semana inteira por lá nas exposições. E tinham aquelas revistas de gado antigas que eu recebia. Os catálogos. Eu cortava foto, pregava na parede do meu armário. A parede do meu armário era forrada de foto de gado, aquelas coisas. Eu sempre fui muito ligado a gado, principalmente o gado de raça. E então eu sempre estava participando, fazendo. E aí, com 21 ou 22 anos, aí eu voltei para Barretos e fui trabalhar com meu pai. Eu tenho um documento que eu trabalhei antes com ele, uns 2 ou 3 anos, mas a hora que ele me entregou, pediu para mim, né? Falou: agora você vai cuidar de toda a papelada do gado e do dia a dia aí. Eu tenho, por coincidência, eu tenho nos arquivos a primeira comunicação de nascimento que eu assinei. Foi em 1973. Então, isso fazem quantos anos? Né? Tem 51 anos. 51. Fazem 51 anos que eu assinei a primeira comunicação de nascimento da Brumado. E aí eu estou lá. Estou lá até hoje. É uma coisa que me dá um prazer enorme. Eu acordo e vou para a fazenda. Todos os dias. Eu só não vou se eu não estiver em Barretos. Do contrário, eu acordo e vou para lá. E é uma coisa que eu faço com prazer. Para mim não é trabalho, é um prazer. Claro que é aliado ao trabalho, você tem que olhar a parte comercial, olhar isso tudo, mas o prazer é muito grande. E emendando essa pergunta do passado, eu vou entrar com a parte de sucessão,
que você representa a terceira geração e agora já tem uma quarta aí para frente. Como é que vem esse processo? Como é que vem os filhos? Se o pessoal tá animado para dar sequência? Olha, vamos ver. Eu tenho um casal de filhos. A filha mora, ela gosta muito de fazenda, tudo, mas ela mora fora há muitos anos. Trabalha fora. Fora do Brasil. Ela hoje está na Holanda e trabalha lá. Ela mexe com propaganda e marketing. E ela foi para a Holanda agora recente. Ela estava em Nova York, foi para a Holanda. Legal. O meu filho mora em Barretos, vai todo dia na fazenda, mas ele gosta, hoje, ele dá preferência ao gado de corte. Entendi. Tá. A mosca do zebu ainda não mordeu, mordeu ele. Eu acho que é porque ele gosta do dinheiro na mão. É melhor do que vender em 30 pagamentos. Eu acho que ele está mais esperto que nós. Mas ele tem o gado dele, a minha filha tem o gado dela, tudo. E aí vamos ver aí para frente como é que vai ser. Estão vindo meus netos também, né? Então vamos ver. Por enquanto não tem nada assim definido não. Mas vai ter, alguma coisa vai ter. Não, com certeza. Tá no sangue, não tem jeito. Tonico, agora caminhar para frente na linha do tempo. Você falou várias vezes do Gero e é um touro realmente muito importante dentro da raça Nelore. Foi um grande campeão que conseguiu ser grande campeão aqui e se tornar um raçador, fazer grandes matrizes, fazer grandes vacas, que isso que é o principal. Conta pra gente um pouco da história dele, como foi fazer esse grande campeonato, como é que foi isso para vocês, a contribuição que ele deu para os outros rebanhos e também para o rebanho da Brumado. O Gero, eu resolvi, quem já olhava o gado praticamente sozinho nessa época já era eu, porque meu pai já estava de idade e ele tinha muitos outros negócios, tinha fazenda em Goiás, em Mato Grosso, negócio. Então o gado já estava mais comigo. Mas ele nunca deixou de acompanhar e nunca deixou de me vigiar, né? Uma vez que não estava fazendo muita besteira. Mas o Gero me veio na cabeça de fazer umas FIV com touros PO na época. Eu escolhi 2 touros, o Bitelo SS e o Ranch. Aí eu fiz FIV com vacas de ponta, porque também você vai fazer, faz direito ou não faz, né? Então eu escolhi umas 5, acho que 4 top lá e fiz FIV. Aí nisso aí nasceu o Gero, junto com o lote. E ele se destacou desde o novo. Desde cedo. Desde o novo ele se destacou. Ele deu sorte também que a receptora mãe dele era uma vaca boa de leite, criou ele muito bem. Mas ele foi criado a pasto, ele não teve nada excepcional. Foi criado num pasto do outro lado da fazenda, longe de curral, cocheira, tudo. Ele e o lote, a gente põe os lotes de embrião nesse lugar. E ele veio se destacando. Quando ele desmamou, porque na época nós vendíamos a produção no Brumados, os bezerros desmamados. Entendi. Desmamava e ia para o leilão. Então, os mais velhos desmamava antes, ia com 1 ano. E os mais novos, até com 6, 7 meses de idade, nós punhamos no leilão. Era aquela geração. Sim. E ia ter exposição de 70 anos, 2 anos para frente, 1 ano. Eu sempre fui muito amigo do Luiz Humberto Borges, nós punhamos os touros para coletar aí com ele, na Nova Índia, tudo.
Eu liguei para ele e falei, Betão, tem um bezerro muito bom aqui, eu queria que você olhasse, que eu estou querendo ver se tem condição de levar ele em pista. E o Betão enrolando, não ia lá. E eu apertando ele. No fim, para resumir o assunto, que aí eu ameacei ele, eu falei, eu vou pôr ele no leilão. Aí ele falou, não, manda ele para cá. Manda para mim. Ele não foi lá ver ele. Falou, manda para mim. Eu falei, tem um outro filho do Ranche. Ele falou, manda também. Então foram o Gero, vieram para cá, para Nova Índia, o Gero e o Jaru. O Jaru era filho do Ranche, na mãe do Dariti, que foi um touro nosso, que vendeu muito sêmen na época toda. E vieram os dois. Mas o Gero, realmente, ele destacava. Ele era um animal diferenciado. E aí eu fiz uma sociedade com o Luiz Humberto, no Gero, nós ficamos sócios, meio a meio, e ele cuidou dele, preparou e levou em exposições, tudo. Ele ganhou aqui muito jovem, acho que ele tinha 22 meses. Se eu não estou enganado, era uma coisa assim, ele não tinha 2 anos. E ele realmente, a mãe dele era uma vaca excepcional, o pai é o Bitelo SS, não precisa nem comentar. E ele se tornou, além dele ter sido campeão na pista, ele deu uma produção de alto nível, né? Dá até hoje. O reservado grande campeão aqui da Expoinel, a mãe dele é filha do Gero. Pinar. Então ainda tem muito sangue dele rodando aí, né? E ele ajudou muito o nosso gado, sem dúvida. Agora, ele foi usado no gado PO, né? Porque eu não ponho no gado POI. Eu fiz excepcionalmente essas coletas de embrião, mas nunca inseminei vaca POI com boi PO. Entendi. Tá. E é interessante ele falar que da forma que ele foi criado, né? Foi no pasto lá, desmamou a pasto. Talvez foi mesmo, talvez não tá é aí conversa, um tratamento VIP. Talvez tá aí a receita de ser um grande campeão sadio, um grande campeão que produziu sêmen, um grande campeão que até hoje... ele vendeu quase 300 mil doses, né, de sêmen. Ele produzia muito sêmen. Era muito fértil. Touro sadio que a gente precisa. E como você falou, ainda está muito atual, tem muitas doadoras, muitos animais em pistas, netas dele. Tem muito sangue dele. Ele trouxe muita raça, né? Ele dá um tempero racial muito bom pro gado. Raça, comprimento. Dá. Comprimento é com ele. Ele era o boi mais comprido da raça, né? Na época dele. Hoje eu não sei se tem algum, mas... não sei se bateu ou não. Na época ele era o mais comprido da raça. Mas não foi só ele, nós tivemos vários touros. Deixa eu contar uma curiosidade para você. Nós tivemos um touro chamado Medabádio do Brumado, que é filho do Curupati e é pai do Himalaia. São touros famosos também. O Ahmedabad, ele fez uma coisa que ainda não foi feita por nenhum outro touro. A Expoinel, que acabou de ter aqui em Uberaba, hoje ela é fixa em Uberaba, mas no começo ela foi feita uns anos na Água Branca, em São Paulo, e depois ela começou a ser itinerante. E em Goiânia, o meu pai levou um lote de filhas do Ahmedabad, todas da criação dele, do Brumado. Não tinha animal comprado, não tinha, nós nunca levamos. Quando nós levávamos em pista, porque o último foi o Gero, mas quando nós levávamos eram só animais da nossa criação. Chegou em Goiânia, todas as filhas do Ahmedabad, a campeã Bezerra, a campeã Nuvilha, que isso faz tanto tempo que na época não tinha maior e menor, era só campeã Nuvilha. A campeã Vaca Jovem
e a campeã sênior, que não tinha vaca adulta ainda, eram todas filhas do Ahmedabad e da criação do meu pai. Então, para disputar a grande campeã, na época a bezerra entrava, eram 4 fêmeas da nossa criação, todas filhas do Ahmedabad. Isso nunca mais aconteceu. Já teve de ter de outros touros, mas de vários criadores. Mas de um criador só, nunca teve. Uma hora vai ter, né? Mas até agora não teve. É muito difícil. É difícil. Esse touro foi um grande touro. Foi um touro excepcional. E ele é da linhagem do Godavari, que é o touro que nós trouxemos da Índia, e ele deu uma produção excepcional. Esse boi é um boi que ele ultrapassa o tempo. Ele é um boi que é atual hoje. Se você usar ele hoje, você vai ter bons resultados com ele, hoje. Ele é um touro muito moderno, muito atual. Legal. Pedrão, a gente vai ouvindo e aprendendo e sabendo, né, histórias que... Sai daqui muito melhor do que entrou, né? Com certeza. De novo aqui na sequência aqui histórica que a gente tem, falou rapidamente aqui que vocês compraram fazenda no Texas, né? Dessa que você, em algumas respostas também, você citou essa parte nos Estados Unidos, você teve um aprendizado lá, teve também a questão do Brahma. Conta pra gente dessa... O meu pai sempre recebeu visita de criadores do mundo inteiro. Até da Rússia foi gente lá. Porque a Rússia tem uma área na divisa com a China, embaixo, que tem zebu lá. Sabe? É uma área mais semitropical, assim. Não é tropical, mas já mais temperada. Não é aquele gelo da Rússia. Então... E veio um pessoal da Rússia, e já veio gente do mundo inteiro lá, felizmente. E os americanos, um grupo de americanos, interessou pela raça Nelore. E nós fizemos uma joint venture com esse pessoal. Então, teve essa fazenda, chamava-se Forestar, no Texas, ali na região de Hungerford. Nós éramos vizinhos e muito próximos dos 2 maiores criatórios de Brahma do mundo, que é os Hudgens, que são os mais antigos, e o V8. São os 2 grandes criatórios de Brahma que tem. E, inclusive, ficamos muito amigos, tivemos parcerias e tudo. Bom, o meu irmão mais novo, o Rubiquinho, que já tinha morado anteriormente nos Estados Unidos, é fluente em inglês, tudo, o meu pai pediu para ele se mudaria e ele aceitou. Ele foi com a esposa, tudo, e ficamos lá 10 anos. O Rubiquinho é quem cuidava da fazenda, tudo. Mas com o tempo, além do Nelore, nós compramos uns animais Brahma, rebanhos Brahma, de alta qualidade, tanto nós ganhamos campeãs em Houston, ganhamos uma campeã jovem em Houston, campeão júnior, reservado campeão júnior. Então, nós tínhamos um gado muito bom lá. Só que aí meu pai foi ficando mais de idade, o meu irmão, por causa dos filhos, estavam crescendo, ele quis retornar. Então aí o meu pai falou, olha, meu filho, se você quiser mudar, você vem, mas aí eu tenho que terminar essa operação aqui. E assim foi feito, terminou. Temos muitas amizades lá até hoje e sempre a gente vai lá, está visitando, eles vêm aqui nos visitar. E foi um período muito bom e um aprendizado enorme, porque quando você convive com
um país que as evoluções são muito grandes, alta tecnologia, em todos os sentidos, né? E mesmo para a família, porque os meninos foram estudar lá, na época, os que tinham idade, meus sobrinhos, tudo. Então, é sempre uma oportunidade que se abre, né? Foi muito bom. Legal. Pedrão, o que você fala desse papo? Não, eu satisfeito demais. O que é isso? Aprende aqui. A gente chega aqui na mesa. Não, é só agradecer. Tonico, antes da gente despedir de você, fala um pouco aí para o nosso público, né? A gente é da BCZ Jovem, a gente tenta atingir esse público, tenta dialogar com a moçada. Não é mais da nossa idade, né, Pedro? Que a gente já tá meio passado. A gente já tá mais velhinho um pouco. Vocês estão passados, né? E eu, como é que eu tô? Mas o que você deixaria aí de uma fala, algum conselho, alguma dica para a turma que quer começar na pecuária, quer começar com zebu, quer não obrigatoriamente ser um criador, mas entrar nesse nosso mercado, na pecuária? O que você deixaria aí de fala para a turma nova? O que eu posso deixar é uma mensagem de muito otimismo, porque o Brasil hoje é líder no mercado de carnes do mundo. Ele vai se manter nisso por um tempo enorme, eu nem sei mensurar até quando, porque nós temos todas as condições de continuar liderando esse mercado de carne, e sendo os maiores do mundo. Nós temos clima, temos água, temos sol, temos as raças certas, são as raças zebuínas. Você já imaginou, igual nós passarmos uma seca dessa que nós passamos, se nós estivéssemos criando gado europeu, de sangue europeu, aqui no centro-oeste, no sudeste, morre tudo, não fica nada. Então ficam os cruzados. Hoje você tem a opção do cruzamento. Eu não estou falando mal do gado europeu, estou dizendo uma questão de clima, de sobrevivência. O criador brasileiro ele foi tão perspicaz que ele viu, nós fomos colonizados por europeus. E nós nos desligamos da colônia e fizemos o maior rebanho de gado do mundo com boi indiano e capim africano. Nós não ficamos plantando graminha de muda aí para coisa. Nós fomos para os capins de semente da África e fomos para o gado zebu indiano. Por que esse sucesso? Porque se adaptou no nosso clima. Esse é o grande sucesso da nossa pecuária. É o capim africano e o boi indiano. Se nós tivéssemos ficado amarrados com a colônia, nós não íamos ter pecuária. Nem de corte, nem de leite. Né? Então, a minha mensagem aí para a moçada é o seguinte: tem um futuro enorme, um campo muito grande. Nós precisamos e vamos precisar cada dia mais de tecnologia, de melhoramento em todos os sentidos, de avanços. Não é só no gado, é no solo, nas variedades de capim, no preparo de solo, no manejo, porque o manejo é muito importante numa fazenda de pecuária, né? Às vezes, você fazendo um bom manejo, você não precisa usar tanto adubo, tanta coisa, desde que você faça um bom manejo. Então, eu estou sendo meio alongado aqui, mas é porque é um campo enorme que tem para vocês que são novos, em todos os sentidos, em relação à pecuária em geral.
Então, é bola para frente e trabalhar bastante e ajudar o país a continuar essa liderança. É a mensagem que eu deixo para o pessoal. Show de bola, é isso aí. Agarrar no chifre do boi que tem. Para quem quer trabalhar, tem muita coisa para fazer. Nunca faltou lugar para quem quer trabalhar. Falta lugar para vagabundo. Aí não tem lugar para ficar. Mas para quem quer fazer as coisas, e o campo é muito grande, nós temos muito ainda que evoluir. Uhum. O país é muito grande e com regiões diferentes. Muitas vezes o que é bom para nós aqui em Uberaba, Barretos, que é onde eu moro, que é próximo aqui, não serve para uma região distante, entendeu? Então, tem vários campos diferentes para trabalhar e pesquisar e procurar melhorar. Show de bola. Tonico, muito obrigado pela presença, viu? A gente fica muito feliz e honrado mesmo você ter tirado esse tempo para falar com a gente. E vou fazer questão de estar lá no leilão de 50 anos, tá? Vai ser um prazer. Estão convidados desde já, viu? Vamos estar lá, né, Manuel? Tem que ir, tem que ir. E um grande abraço, muito obrigado a vocês. Obrigado e moçada a você, que está Tonico. ouvindo aí, a turma nova, mais uma vez, bola para frente. Bola para frente. Tonico, um presentinho para você lembrar da gente, um foninho do Zebucast. Pra você, quando estiver lá no curral, mexendo, legal. você escutar eu e o Emanuel contando causa aqui, você fala, eu tive lá com eles. Que legal, muito obrigado. Obrigado Um a você, brindezinho para você lembrar da gente. Fico muito satisfeito, muito obrigado. Imagina, Obrigado a gente a que você. agradece. Pessoal, é isso. Episódio mais que especial dessa semana. Vai estar em todas as nossas redes sociais. Agradecer mais uma vez a paciência e a audiência de vocês. Espero que tenham gostado, porque aqui a gente Gostou adorou, né, bastante. Pedro? Juntou Obrigado. tradição com perspectiva para o futuro. É isso aí. Foi. E, em resumo, vamos achar o meio termo, vamos achar o equilíbrio. Vamos achar equilíbrio. É isso aí. Pedrão, obrigado mais uma vez. Toda quinta-feira, 8 horas. Toda quinta às 8, no YouTube da BCZ TV, no YouTube do Zebucast, tá no Instagram, tá no Spotify, tá em tudo que é lugar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço, valeu!